Alexandro e Carlos Alcaraz estão regularizados para enfrentar o Corinthians no domingo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caixa Econômica desiste de ação judicial e Flamengo está próximo de construção do estádio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de sexta-feira, recheado, bagulhado de informações. Meus amigos, meus queridos e minhas queridas, hoje está assim, ó. Sexta-feira mega agitada no Flamengo, apresentação de jogadores. Começou a assistir, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam. Não nos segue, passa a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus amigos, vou começar aqui que tem muita coisa. Vou aqui pela ordem que está na nossa página Amaury de Paula Santos. Comebol denuncia Tite. Meus queridos e minhas queridas, Tite foi denunciado pela Comebol por suas críticas após a partida contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador rubro-negro reclamou da arbitragem e da postura da entidade sul-americana. Lembrando que o Flamengo e Tite já haviam sido denunciados por causa do jogo lá em cima na altitude de La Paz, porque o Flamengo chegou com 6 horas depois, né, a regra da Comebol é que quando o jogo é na altitude, o time tem que chegar 6 horas antes. O Flamengo, para minimizar as complicações com a altitude, chegou lá por volta de 1h30 antes do jogo. E também foi denunciado porque demorou 3 minutos para voltar do vestiário, como eu falei para vocês em outro vídeo. O elenco do Flamengo estava extenuado, tiveram que usar máscara de oxigênio, tinham jogadores vomitando dentro do vestiário. Mas mesmo assim, a Comebol denunciou o Tite e denunciou o Flamengo. Aí agora denunciou o Tite novamente porque ele fez reclamações. O técnico foi denunciado nos artigos 11.1 e 11.2 e dos incisos do Código Disciplinário da Comebol que falaram sobre princípios de conduta. A punição deve ser advertência à multa. Essa não é a primeira vez que ele se envolve em polêmica com a entidade. Tite já havia criticado duramente a entidade em outras ocasiões, por conta da forma como a Comebol sul-americana é gerida, como o futebol sul-americano é gerido. Gente, é um absurdo isso, né? É um absurdo. Tite passou mal, os jogadores passaram mal, mas a entidade está pouco aí, ó. Está pouco se lixando. Quer nem saber. O problema deles, já falei, o negócio deles é dinheiro. Quanto mais eles puderem multar um time aí, é melhor para eles, é mais dinheiro que entra. Esse dinheiro é descontado diretamente da premiação. O time vai passando de fase, tem a premiação, eles vão descontando ali. Pá, resolvido o problema para eles. Olha só. Seguindo aqui. Após encontro entre Eduardo Paes e Lula, ficou apalavrado que a Caixa Econômica vai retirar a ação na justiça sobre o terreno do gasômetro. Isso é uma notícia muito boa, né? Teve a reunião aí entre Lula, o Eduardo Paes, o presidente da Caixa Econômica Federal. O Eduardo Paes subiu o tom, teve que ser acalmado pelas pessoas que estavam ali presentes, mas chegaram num denominador comum. E a Caixa Econômica, dentre 15 e 30 dias, vai retirar a ação movida com relação ao terreno do gasômetro. Ou seja, menos um problema, mais um problema resolvido aí para poder ajudar o Flamengo na realização da construção do nosso estádio próprio, né? Agora vamos aqui, ó. Flamengo confirma lesão musculares de Michael e Nicolas de la Cruz. Jogadores serão desfalques para Tite. O Michael vai ficar de fora da Copa Libertadores da América. Desses 4 reforços que o Flamengo trouxe nessa última janela de transferência, agora do meio do ano, só 3 poderiam ser inscritos. Tá? É o regulamento. Passando para a próxima fase, que é a quarta de final agora, tira 3 nomes, coloca 3 nomes e repetindo o número dos jogadores que foram retirados. Nesse caso aí, Michael vai ficar de fora durante 2 meses. A lesão dele é grave. Ou seja, como ele não vai participar, o Flamengo vai escrever Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Outro jogador que também está fora do jogo de domingo contra o Corinthians é Nicolas de la Cruz. São 2 desfalques do Flamengo. Vou trazer aqui para vocês a lista de lesionados no Flamengo. Everton Cebolinha, tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.
fora da temporada, infelizmente, né? E o Michael foi contratado para poder suprir, né, a ausência de Everton Cebolinha, que havia sido lesionado, né? Então, seguindo aqui, Matias Vinha, joelho direito e tíbia, fora da temporada. Para o lugar dele foi contratado Alexandro. Pedro, coxa esquerda, volta prevista para o jogo contra o Corinthians. É dúvida ainda, eu vou trazer sobre isso daqui a pouco. Gabigol, coxa direita, volta prevista agora para setembro, mas não contra o Corinthians. Arrascaeta, coxa esquerda, volta prevista para setembro, também é desfalque. De La Cruz, coxa direita, sem previsão. Michael, coxa direita, sem previsão. A previsão no mínimo aí, né, pelos fisioterapeutas, é de 2 meses. Não é menos do que isso. Então, vamos entrar em setembro, outubro, só volta em novembro. Então, é isso aí. Fez a contratação de Michael às pressas, mas infelizmente o atleta sofreu essa contusão, né? Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Seguindo aqui, ó. Dirigente admite chance de 1 ou 2 jogadores deixar o Flamengo ainda nessa janela. Na manhã dessa terça-feira, né, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, né, admitiu a chance de 1 ou 2 jogadores deixarem o clube ainda antes desse fechamento da janela, que vai até o dia 2 de setembro. Vamos para o que disse Bruno Spindel. Inicialmente, a viagem foi só para contratações, mas abriram algumas portas e pode ser que ocorra uma transferência ou outra de saída. Ainda nessa janela pode sair 1 ou 2 jogadores. Só não vou revelar nomes, fecha aspas, disse Bruno Spindel ao jornalista presente no aeroporto. O dirigente ainda completou afirmando que, depois do dia 2 de setembro, outros mercados seguem abertos, apesar de algumas janelas fecharem, abre aspas. Se não me engano, tem o Catar, Turquia, Rússia e alguns outros mercados que continuam abertos depois do dia 2, fecha aspas, complementou Bruno Spindel. E logo depois dessa entrevista dele ao jornalista presente no aeroporto, surgiu alguns noticiários nas redes sociais dizendo o seguinte: Flamengo negocia a saída de Igor Jesus para time do exterior. Dirigente do Flamengo está na Europa tratando de negociações de jogadores. Trata-se de Marcos Braz, que não voltou com Bruno Spindel, né? Apuração de Mônica Alves, do Coluna do Fla. O Flamengo alinha algumas saídas na atual janela de transferências. Jovem revelação da base rubro-negra, Igor Jesus é um dos nomes que podem deixar o elenco em breve. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, segue na Europa para tratar a possível negociação do volante de 21 anos, pois um time de Portugal estaria interessado em Igor Jesus. No entanto, o nome do clube ainda é mantido em sigilo. No entanto, Flamengo e o clube português têm pouco tempo para finalizar o negócio. Afinal, a janela de transferência no país europeu fecha na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro. Ou seja, Flamengo tem poucas horas para fechar esse negócio. E conforme eu apurei, o negócio já foi sacramentado e Igor Jesus deve viajar entre hoje e amanhã. Daqui a pouco eu falo melhor sobre esse assunto mais à frente, né? Então vamos seguindo aqui, ó. Matheus Gonçalves recebe proposta de clube português. Além dele, um outro atacante recebeu proposta e eu vou trazer também para vocês nessa matéria. O Rio Ave de Portugal fez uma proposta por Matheus Gonçalves, joia da base do Flamengo. A proposta do clube é de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do meia. Além disso, o dono do time português também administra o Olympiacos da Grécia e o Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador de 19 anos também está sendo procurado pelo Red Bull Bragantino, que chegou a fazer uma proposta de 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, na cotação atual por 70% dos direitos econômicos, né? Lembrando que Matheus Gonçalves não está sendo muito utilizado pelo técnico Tite. A informação foi dada aí em primeira mão pelo portal Flazoeiro. Eu vou trazer aqui a informação de um outro jogador que o Ave de Portugal também está interessado. Olha só, Flamengo recusa empréstimo de atacante para time português. A diretoria rubro-negra recebeu uma proposta de empréstimo do Rio Ave de Portugal por Felipe Lima, porém acabou sendo recusada o negócio para este momento. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, o Flamengo acabou não avançando nas conversas com o Rio Ave por Felipe Lima após conversa com o técnico Tite,
Na visão do comandante, o jogador tem potencial para atuar nos profissionais. Importante frisar que o atacante fez parte da lista de relacionados do Flamengo contra o Bahia e tem grande chance de figurar novamente diante do Corinthians, né? Então, assim como o Flamengo está no mercado, a busca de reforços, os outros clubes também estão fazendo a mesma coisa. E o Flamengo, como se tornou uma grande vitrine, né? Os jogadores são procurados a todo o momento, né? Então, vamos seguindo aqui, mudando de assunto. Flamengo descarta a chegada de Paquetá e Danilo, né? Paquetá tava aquela confusão toda por causa das casas de aposta. O patrocinador Master não queria que o jogador fosse negociado, queria que fosse julgado lá. Então aqui, ó, nada de Paquetá nesse momento. Buscamos um entendimento com o West Ham no início da janela, mas não se interessaram, não foi possível. Não existiu contato com Danilo e temos 2 laterais direitos de confiança, disse Bruno Spindel em entrevista lá no aeroporto do Galeão, né? Então, os reforços são esses aí mesmo, esses 4 reforços, 4 na janela do início do ano, mais 4 agora, né? Então, a CBF divulgou as datas da rodada da 26ª, 29ª rodada do Brasileirão e nenhuma das partidas do Flamengo terá transmissão em TV aberta. Eu vou trazer aqui os adversários do Flamengo e as rodadas. 26ª rodada, Vasco da Gama, em casa, dia 15/9, um domingo às 18h30. Na 27ª rodada, o adversário é o Grêmio, fora de casa, dia 22/9, num domingo às 18h30. No dia 28, na 28ª rodada, o adversário é o Atlético, em casa, dia 29/9, num domingo às 20 horas. E a 29ª rodada, o adversário é o Bahia, fora de casa, lá na Arena Fonte Nova, dia 5/10, num sábado, às 19 horas. Os horários dos jogos do Flamengo da televisão da Globo, nós sabemos que é às 16 horas, né? Então, esses horários aí, Flamengo está fora. Agora, trazer a boa notícia aqui, ó, Alexandro tem nome regularizado no BID, boletim informativo, está liberado para estrear com a camisa do Flamengo, né? Vai depender muito aí da comissão técnica do Tite. Outro também que está com seu nome regularizado no boletim informativo diário é o Alexandro. Quem ainda não está regularizado é o Gonzalo Plata, que chegou essa manhã no Rio de Janeiro, né? E os meus parabéns para Gabriel Barbosa, o Gabigol, que hoje está completando 28 anos de vida. Sorte, saúde e sucesso para ti, Gabigol. E muito obrigado por todos os títulos, né, que você ajudou o Flamengo a ganhar de 2019 para cá. Saudações!